Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui do Pet Realista, que é uma aula experimental aí para você ver como que é, sentir aí como que é o trabalho de fazer um bordado realista. Então a gente continua abordando esse pet aqui, que na verdade é um pedacinho do pet, porque é uma parte assim que é uma das principais, que é o olhar do pet. Então quando você traz aquele olhar, aquele brilho do olhar, muitas pessoas até comentam quando recebem o seu pet bordado: ah, você conseguiu trazer o olhar dele. Não é qualquer cachorro, é ele. Então, assim, o olhar é uma das coisas principais aqui do bordado realista. Se caso você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem o que está acontecendo, meu nome é Jéssica, eu sou especialista em bordado de pet realista. Essa é a segunda aula, então eu te convido a assistir a primeira aula para poder entender aí como que tá fazendo. São duas aulas aí gratuitas que eu estou disponibilizando aqui no YouTube para as pessoas experimentarem essa técnica do bordado realista. Então hoje é a segunda aula, a gente vai aprender essa parte de baixo. Essa parte aqui ela é bem importante para poder seguir a direção do pelo. Então a gente vai reparar na foto aí, por exemplo, essa parte aqui do meio, o pelinho que ele vai para dentro do olho assim. Então ele vai meio que ir na direção do olho, só que quando chega aqui, o pelinho ele já desce. E ele vai descendo em curvatura, ele não faz um descendo assim, ele não faz um reto não, então ele vai descendo meio que curvando. Então a gente vai aprender a fazer assim, uma técnica, né, para poder ir encurvando os pontos aqui e um vai encaixando no outro como se fosse a pelagem do pet mesmo. Essa partezinha aqui do olho, vocês vão prestar atenção e a gente acrescenta algumas cores aqui para deixar essa pelagem ainda mais suave, mais natural. Então essa é a aula de hoje, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Então, bora para a prática. Então aqui, ó, a gente repara que ele vai abrindo para o lado, caindo aqui nessa direção, tá? A gente vai seguir essa direção aqui. Já nessa partezinha aqui, que é o encontro onde fica o nariz, ele vai fazer esse movimento aqui. Essa daqui também ele vai fazendo o movimento que vai encontrar e subir. Então, até aqui, mais ou menos, ó, o pelo ainda vem pra cá. E esse aqui também. Então, a gente vai encontrar aqui e daqui vai começar a subir. A mesma coisa aqui. Ele tá vindo aqui, ó. Mas ele começa a descer. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui também com a linha. Então, deu para entender? Quando chegar aqui, eles vão se encontrar. Quando chegar aqui, eles também vão se encontrar. Aqui vai acabar sendo reto. Então, à medida que a gente for fazendo, a gente vai vendo aqui a direção direitinho. Eu vou começar com essa parte aqui do meio. E eu vou usar novamente o 367, porque ele não é tão escuro quanto essa região aqui, mas depois eu vou colocar alguns pontinhos aqui também para dar um sombreamento em algumas partes. Vou dar aqui os dois pontinhos novamente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tendo alguma dúvida? Se tiver, pode deixar aqui nos comentários. Ou então espera a gente finalizar, porque ainda tem muitos detalhes aqui que a gente vai acrescentar. Pode ser que às vezes a gente faz um pet e a gente no meio do processo vê que não tá ficando legal. À medida que a gente for preenchendo, vai colocando as cores, vai encaixando as cores uma na outra, ele começa a tomar forma. Então, às vezes é só a parte do processo. Mas se caso você vê que realmente tem nada a ver com o que você está fazendo, por exemplo, coloquei uma cor aqui que ficou muito saturada, não tem nada a ver, pode desmanchar, não tem problema não. Mas se desmanchar, já vê aí qual que você vai usar, porque desmanchar para depois não saber o que você vai fazer, vai acabar só desmanchando cada vez mais. Então, nesse caso, desmanche já sabendo qual cor que vai ser substituída.
Será que se der só mais alguns pontinhos de uma outra cor por cima, vai resolver? Porque no caso aqui, a transição daqui estava muito forte. Então, só uns pontinhos aqui do 373 já resolveu sobre essa transição. Então, às vezes é uma coisinha ou outra assim que você fazendo por cima já vai resolver. É super normal durante o processo a gente não gostar tanto assim, mas na hora que tá tudo encaixado, a gente começa a ver o bordado como um todo. Então, ele começa a fazer sentido depois que ele tá mais preenchido. Aqui mesmo, ó, ele tá sem a pálpebra em volta que a gente ainda não fez. Mas a partir do momento que a gente fizer a pálpebra, vai ser outra coisa, ele vai ficar bem mais realista. Então, até agora aqui a gente vê o brilho do olhar, começa a tomar uma forma, mas quanto mais a gente borda, mais a gente vai começando a ver o desenho completo. E dependendo do tamanho do seu projeto, quanto maior, mais cores a gente consegue colocar aqui. Esse aqui mesmo a gente consegue ainda colocar bastante cores aqui entre uma e outra, mas eu também não quis deixar esse exercício muito complicado. Então eu escolhi aqui algumas cores e entre uma e outra a gente vai mesclando aqui para poder ficar mais realista. Mas eu quis deixar mais simplificado aqui para vocês poderem acompanhar também. Continuando com a mesma cor, com o 367 aqui. A mesma cor, eu vou continuar aqui a preencher esse espaço.
Então, agora nessa parte e nessa parte daqui, eu vou usar agora o 387, porque ele não chega a ser tão claro quanto aqui em cima, que tá a testa parece estar mais iluminada, mas ele é um leve creme, assim, bem quase branco. Então, eu vou usar o 387, vai ser nessas duas aqui, lembrando de seguir essa direção aqui que a gente riscou. Então, primeiro eu vou nessa parte aqui, e depois eu vou preencher aquela outra lá. Então, lembrando aqui de seguir aqui, eu vou entrar um pouco na camada aqui para fazer aquele zigue-zague. Depois que a gente finalizar, dependendo da situação, a gente ainda vai trazer mais alguns pontinhos de um para o outro. Então, eu sempre gosto de colocar mais alguns detalhes quando finalizo.
Fazer uns pontinhos aleatórios, porque a gente vê ali que tem umas partes mais claras entre as partes mais escuras. Não precisa fazer os pontinhos bem pertinho e paralelo, não. Que a ideia aqui é ficar mais natural. Então, lá na foto também não tá tão certinho. E alguns aqui pertinho, porque depois quando mesclar ele vai se encontrar com a parte mais clara. Agora aqui, ó, eu vou iniciar esse cantinho aqui primeiro, só porque ele é menorzinho mesmo, então eu vou começar por ele. Mas depois a gente vai fazendo aqui, vai fazendo esse caimento. Então aqui a gente vai continuar seguindo o caminho que vai abrindo aqui. Quando a gente faz assim, ó, coloca poucos pontinhos, eles ajudam a ser pontos guias. Então, às vezes, quando vem assim, que tem várias direções, fazer alguns pontinhos ajuda a criar uma guia. Mesmo que a gente fez aqui com a caneta, quando a gente faz com os pontinhos, depois é só seguir a direção desses pontos também. Então, por exemplo, aqui. Aí eu vou conseguindo aqui, colocar pontinhos e depois é só preencher. Então, vou colocar aqui, ó, nessa partezinha, que ela forma tipo um cabelinho que tá por cima do outro. E depois de preencher aqui, aí eu vou preencher até o final. Vou subir aqui. Isso ajuda a gente a continuar na direção. Agora eu vou preencher aqui todo esse espaço aqui, de acordo com os pontinhos que eu fiz.
Sempre lembra de olhar a foto de referência para a gente poder ver direitinho qual que é a direção, se vai mudar de cor, porque apesar da gente ter feito o risco, que apesar de ter feito o risco, às vezes muda algumas nuances, né? Como a gente viu aqui, que às vezes aí ele fica mais claro, mais escuro, então a gente vai mesclando ele. E agora só falta fazer esse preenchimento aqui, ó, que vai continuar com o 387. Só que agora descendo. Então, aqui, ó, vai descendo, mas encontrando com o outro ali, formando o mesmo caimento do pelo. Então, percebe agora como que o caimento do pelo está mais parecido com o real, né? Então, aqui veio contornando, aqui tem aquela parte do olho e aqui vem subindo. Essa parte aqui ainda vem o encontro, que a gente vai voltar com essa cor aqui. Mas antes de voltar, a gente vai terminar esse buraquinho aqui com a 387.
Então, vou guardar aqui a linha no canto, se precisar, porque depois talvez a gente vai mesclar mais alguma parte. E falta só esse pedacinho aqui que a gente vai fazer. Que a gente vai fazer com 367. Então, eu vou cobrir essa parte aqui. Então, pode ver aí que essa parte aqui, ela começa a subir, essa parte aqui, ela é mais na vertical. E começa a descer aqui um pouquinho. Aqui eu vou colocar mais alguns pontinhos desse 367, porque é como se aqui ainda fosse uns fiozinhos por cima aqui dessa camada. Então, eu vou sombrear aqui para dar essa impressão que aqui são outros fios. Depois a gente vai para a parte da pálpebra. Então, vou entrar aqui um pouquinho na camada de baixo e vou subindo aqui para preencher esse quadradinho aqui que a gente fez. Nesse caso, pode ser que depois a gente volte com outra cor para poder mesclar, porque aqui eu tô colocando mais a cor base. Mas se for para ver essa região aqui, ela tá bem mescladinha, então tem alguns pontos, alguns fios, né, mais claros, alguns fios mais escuros. Então aqui é para poder criar uma base. Fazendo uns pontinhos menor, porque aqui tá mais curvado, igual a gente fez no olho. Quanto menor a curva, menor os pontinhos. De vez em quando embola, mas é só desembolar a linha aqui. Aqui continua subindo. E aqui tem um pontinho também, se a gente for olhar aí a foto, que nessa partezinha daqui, ele ainda é marronzinho, mas ele sobe. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou ir criando alguns pontinhos aqui, para ir se encontrando com essa parte. Então, fazer igual a gente fez, alguns pontinhos para nos guiar, porque aqui vai ser um encontro. Então, vai subindo. Aqui eu vou fazer um pontinho bem pequeno, porque aí ele vai subindo. Aqui também. Que aqui forma quase que um triângulo no pelo aqui. Então, agora já facilita da gente continuar aqui e eles se encontrarem.
Aqui termino de preencher essa partezinha, que aí fica mais fácil. E depois eu vou ali pra frente. Nessa parte aqui a gente vê que os fios são mais retinhos, então a gente vai fazer eles reto. Aqui também, meio que seguindo a direção. Aqui eu diminuo os pontos para poder fazer aquele encontro ali entre os pelos, né? Entre a pelagem e a pálpebra. Aí eu vou olhando com calma ali, de acordo com a foto de referência. Mas pode ver que essa parte aqui, ela já é bagunçadinha. Então, o importante aqui é que depois a gente vai mesclar. Aqui, ó. Vou descer aqui um pouquinho. Desce aqui um pouquinho. Pode pôr aqui no meio. Então, essa partezinha aqui, ela é um pouquinho chatinha, mas é por causa dessa baguncinha mesmo, normal do pelo. Então, a gente vai preencher aqui, para tampar o buraquinho. Mas a direção do pelo é mais ou menos essa, ela vai se encontrando. E aqui é a mesma coisa, mas no sentido para baixo. Aqui com um pouquinho de cuidado, porque essa parte aqui, ela não é ultrapassada, ela já é a parte escurinha. Então, eu vou fazendo alguns pontinhos aqui, mas sem tampar totalmente essa parte mais pretinha aqui do olho. Só respeitando mesmo o caimento aqui. Mais um pontinho aqui nessa parte. Eu acho que tá um buraquinho aqui. E o certo é ir entrando aqui, fazendo alguns pontinhos. Porém, minha linha já tá acabando. Eu vou fazer isso depois, quando tiver mais necessidade. Então, a parte da pelagem aqui tá praticamente pronta. A gente vai iniciar agora a pálpebra do pet, do cachorrinho, e também os detalhes aqui em volta, aqui, né, que é esses fiozinhos mais escuros, aqui dá uma mesclada. Então, continuando aqui, a gente vai fazer agora a pálpebra, né, o contorno da pálpebra. Geralmente, eu chego com esses pontinhos aqui até bem próximo aqui, para deixar só uma beiradinha, porque depois eu venho com outro fio, igual nesse caso aqui, a gente vai usar um marrom bem escuro, e eu faço aqui. Porém, eu não entrei tanto essa camada aqui, porque ele tem bastante pele e amostra. Então, depois a gente vai colocar alguns fiozinhos de uma cor, mesclando, como se fossem esses fiozinhos por cima da pele aqui, que vai escurecendo. Para poder fazer essa pele, em alguns pets a gente acaba usando a paleta do preto com cinza, então
por exemplo, 236, só que eu acho que nesse caso aqui ele vai ficar muito acinzentado. Então eu vou usar o marrom bem escuro, que é o 382, e eu vou preencher aqui toda essa área aqui em volta dele todo. Nesse caso aqui, que tem essa parte aqui, que já é, né, a parte bem pertinho do olho, que ela é mais escura e tem um leve brilho aqui. E essa parte aqui, que ela é realmente bem pretinha, eu vou fazer os pontos cobrindo aqui, porque depois eu vou mesclar em cima aqui. Então, para não ficar assim, fazer o ponto até aqui, daqui fazer outro ponto, vai ficar uma marcação aqui. Então, eu vou passar da camada igual a gente fez, e depois eu vou cobrir com o preto. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que tem como se fosse um fio mais escuro aqui, que é onde é como se fosse o encontro da pele, né? Faz aquele encontro assim da pele. Então a gente vai seguir essa direção aqui que a gente tinha marcado, que é a direção do pelo aqui que vai para o interior aqui do olho. Então eu vou pegar aqui novamente o 382, usar um fio na agulha, igual a gente está fazendo. E nesse caso, ou eu posso dar os 2 mini pontinhos, ou eu já posso arrematar aqui, puxando de onde eu já bordei. Porque agora, como o bordado já tá bem preenchido, se eu fizer um nozinho aqui, não vai atrapalhar tanto. Como ainda tem um espacinho, eu vou fazer os 2 mini pontinhos aqui. Eu vou pegar da camada, não muito, eu vou pegar pouco aqui. Nesse caso aqui tem até alguns fiozinhos aqui por cima, mas eu vou pegar pouco aqui, ó. E vim pra dentro aqui, ó. Então eu vou fazer essa direção aqui pro interior. Eu vou meio que deitando aqui os pontinhos pra dentro, para ele ter esse mesmo caimento aqui da pelagem dele. Essa parte aqui é aquela parte que ele acaba ficando mais reto, então aos pouquinhos eu vou meio que deitando esses pontinhos aqui, para ir se encontrando aqui no meio de novo. Então, eu vou encaixando aqui os pontos nessa parte aqui, ó, que é dar uma... parecendo que vai embolar, mas é só ir com calma, ver qual que é o espaço que a gente tem, vai virando um pouquinho os pontos, e depois qualquer coisa a gente passa alguns pontinhos, porque como a pelagem vem aqui alguns fiozinhos por cima, dá pra gente fazer isso depois.
Agora eu vou preencher para poder chegar lá naquele centro ali. Essa parte aqui de baixo, eu não vou fazer muitos pontos não, porque eu vou entrar com uma cor para mesclar. Porque pode perceber que ele vai meio que clareando aqui um pouco. Então, eu vou pegar mais aqui no centro mesmo, mas eu vou fazer os pontinhos aqui para depois eu mesclar junto com a outra cor. E agora eu termino de fazer aqui para poder encontrar nesse meiozinho aqui. Esse meio, ele é levemente mais escuro ali, ó. É como se a gente enxergasse uma linha mesmo. Então, depois pode dar uns pontinhos pretos aqui, só nessa partezinha do centro. Então, aqui eu preenchi, eu vou continuar. Aqui de baixo eu vou dar só uns pontinhos para depois mesclar, ó. Só para não ficar muito marcado essa parte. E eu vou continuar aqui na de baixo. Essa parte aqui, você pode ver que ela é uma pálpebra preta, porém ela tem um brilho aqui, ó. Então eu vou fazer até mais ou menos aqui um pouquinho depois dessa marcação. Eu não vou entrar muito lá dentro, não. Porque depois a gente ainda vai vir com esse brilho e provavelmente a gente vai intensificar um pouquinho o contorno preto aqui, porque do lado de dentro ele tem uma faixa mais pretinha. Então eu vou colocar aqui até um pouquinho a mais aqui. Até agora tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Às vezes pode parecer um pouquinho complicado, porque são vários detalhes que a gente tem que se atentar. Mas vai fazendo devagarzinho, reveja a aula se precisar, vai seguindo o passo a passo. Pode ver um pedaço da aula, por exemplo, veja o olho inteiro primeiro, para depois você fazer o olho vendo a aula. Porque assim talvez vai ser mais fácil de entender o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. Então aqui eu tô passando um pouquinho só. Essa parte de baixo aqui eu também não tô passando muito não, porque daqui é um marrom bem escuro e aqui é um bem claro. Apesar de na foto também tá assim, a gente repara que parecendo que entre um e outro tem um sombreado, porque é como se o encontro aqui da pele com o pelo, ele dá uma leve mesclada. Então depois eu vou ver aqui uma outra cor para poder dar uns pontinhos levemente aqui, só para tirar um pouco essa marcação. Então eu não tô entrando muito aqui não, porque senão vai ficar parecendo que tem uns pelos mais marrom escuro aqui em volta. Então eu tô entrando só na beiradinha aqui, ó. Eu entro pouca coisa, só para dar essa junção. E depois a gente vai passar uma outra corzinha aqui ainda.
quando você estiver fazendo seu projeto, não precisa se apegar no que é certo, no que é errado. Tem tantas cores de linhas, tem tantas marcas de linhas também, então pode ir adaptando. Às vezes uma cor que a gente enxerga que é mais parecida com marrom, outras enxergam mais parecida com um cinza, com um preto. Então vai de cada um também. Dependendo até da tela que você está vendo, se é do computador, se é do celular, até entre marcas de celular pode variar a tonalidade. Algumas marcas a foto é um pouco mais saturada, outras é um pouco mais sóbria. Então não tem muito assim o certo, tem que usar tal cor. Se não usar, tá errado. Não, é o que você enxergar ali, você vai fazendo o teste. Essa parte aqui, ela tem esse biquinho aqui mais escuro também. Por isso que eu coloquei mais pra cá. Então, vou deixar a foto aí de referência o tempo todo, para poder vocês ir seguindo aí o que eu tô fazendo. Vou arrematar aqui, vou continuar com essa mesma cor, que eu vou preencher em volta do olho todo. Então, continuando aqui, esse marrom. Agora eu vou seguir a direção que tá aqui da pelagem. Então, se ela tá caindo assim, eu vou continuar nessa direção. Assim, o caimento, a mudança de cor, ela fica mais natural. Aqui, como tem os fios mais escuros, então não tem problema entrar mais um pouquinho do que aqui não. Mas depois a gente vai mesclar ali com outras cores. Então aqui eu vou até o final, tampando esses buraquinhos. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, vou deixar a linha aqui no cantinho, igual a gente fez, que se precisar a gente vai voltar. Nessa parte aqui, eu tô achando o brilho aqui mais acinzentado. Então, eu vou usar o 236 e vou preencher aqui, praticamente encostando aqui na borda. E depois eu vou dar uns pontinhos pretos aqui para realçar. Como tá bem preenchido, agora eu vou fazer um nozinho aqui na ponta.
que aí já não vai atrapalhar. Então eu pego, viro aqui, dou uma enroladinha e pronto, fez o nozinho. Eu vou cortar aqui o excesso. Então agora eu só começo aqui, ó. Então agora é só começar. Eu vou preencher toda essa área aqui que a gente saltou. Não vou entrar muito aqui, não. Vou entrar um pouquinho só também. Porque ele é um brilho mais marcadinho também. Ele é pequeno. E eu vou seguir na direção dos pontinhos que a gente já fez. Para ele não ficar muito aparente também. Porque se eu virar aqui, fizer os pontinhos, por exemplo, na horizontal, vai ficar muito marcado. Então, quando eu entro aqui na camada e eu vou e continuo, ele não vai ficar tão marcado assim. Então, vou preenchendo aqui até chegar mais ou menos aqui no finalzinho. Que quando chega mais ou menos aqui, ele já vai ficando bem pretinho, então depois a gente vai com preto. Então, aqui eu tô com cinza, o 236, só para fazer esse brilho aqui. Então, até aqui mais ou menos. Eu vou guardar aqui, se precisar, ou então depois eu arremato ele. Agora, para a gente poder fazer aquela parte, né, mesclada aqui em volta, não em volta de tudo, né, mas é onde tem as partes marronzinhas, eu vou usar a 1086, porque aqui, ó, ela vai dar uma leve tonalidade aqui entre um e outro. Então, de novo, eu vou pegar apenas um fio. Aqui eu vou fazer o nozinho de novo, que aí é só virar. Quando virar, ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele vai ficar tipo uma argolinha. Então, quando você rolar o dedo, ele vai entrar dentro do outro e depois é só puxar. Não sei se focou direito. E retira o excesso aqui. Então, pode fazer o nozinho do jeito que você entende aí, do jeito que você conhece também. Agora eu vou preencher essa área aqui, vou entrar um pouquinho aqui na camada do marrom e sair lá naquela camadinha ali do outro, do bege. Aí, se precisar, depois eu venho com o marrom, dando alguns pontinhos aqui, porque pode ver que é como se fosse os pelos vai escurecendo, vai clareando para cá, mas vai escurecendo para cá. Então, se ficar marcado, a gente volta e dá mais alguns pontinhos do marrom mais escuro. Aí, por enquanto, eu vou fazer esse aqui, depois a gente vê se tem necessidade. Se caso acontecer de fazer algum pontinho torto, às vezes um só não vai fazer diferença. Então, só passar por cima, faz um outro pontinho que já conserta. Não precisa ficar preocupada em cada pontinho sair do mesmo jeito, não. A não ser que saia assim, bem torto, né? Bem fora de mão. Mas às vezes saiu, sei lá, um pouquinho tortinho aqui, mas não vai influenciar em nada, é só continuar bordando que ele não vai nem aparecer. Tá, aqui eu vou deixar alguns pontinhos mais embaixo,
Por quê? Para não ficar essa marcação aqui de onde um termina, o outro começa. Eu quero que ele seja mais natural. Aqui também eu vou dar alguns pontos, entrando numa camada e saindo na outra, porque isso vai ajudar a ligar a camada na outra. Então, nessa parte aqui, ela tem um leve sombreamento, que é onde o pelo vem por cima de onde tem um pouquinho de pele misturado com pelo. Então, eu vou colocar alguns pontinhos aqui nesses buraquinhos, mas sem tampar essa pelagem, porque o pelo ele tá por cima. É só uma sombrinha mesmo aqui que tem, que é bom que vai até evidenciar esses pelos aqui, ó. Então, eu vou fazer na mesma direção, mas sem tampar. Aqui eu vou dar uns pontinhos também, porque nessa parte aqui ele tá um pouco mais escuro, então eu vou colocar alguns pontinhos, mas bem pouquinho aqui, porque eu não quero que ele fique totalmente escuro, é só para evidenciar aqui que o pelo e a pele tá começando a se misturar. Aqui eu também vou colocar alguns pontinhos, só para evidenciar aqui a pelagem. Então tá vendo que já dá para ver como se o pelo estivesse por cima da pele? E diminuindo esse contraste, ele fica bem mais natural. Nessa viradinha aqui, eu vou colocar mini pontinho por causa da mesma situação dessa daqui, ó. É como se ele tivesse um pouquinho de pele aqui também embaixo. Bem pouquinho. Nessa parte aqui, ó, que já vai ficando branco, eu não vou preencher com essa cor aqui, não. Porque ele não vai ficando marrom. Ele vai ficando aqui mescladinho, mais próximo do cinza. Então, essa parte aqui eu vou preencher de uma outra cor. Já a partir daqui, eu vou começar também com essa 1086. Eu vou continuar aqui, ó. Aí eu vou em volta toda aqui, essa parte que tá mais creme. Eu vou começar mais ou menos aqui, que é onde começa a parte mais marronzinha. Então, eu vou colocar alguns pontinhos aqui também para suavizar essa transição. Sempre que tiver muito contraste, tenta olhar qual que é a cor que vai combinar no meio. Porque às vezes a gente acha que vai ser uma cor, mas essa cor vai acabar dando mais contraste ainda. Então, nesse caso aqui, se eu colocar o marrom ali, nessa parte aqui, o marrom vai ficar bem destoante, ó. Aqui não, aqui ele já se mistura com a cor. Já aqui ele vai ficar aparecendo mais. Então, cada pedacinho do pet é uma coisa diferente. Então, tem algumas pessoas que acham, por exemplo, ah, será que não tem máquina que faz esse bordado realista? É bem difícil. Se um dia tiver, vai ser uma grande revolução, porque é tantos detalhes, tanto pontinho diferente. O artesanato ele tem que ser valorizado, que é muitos pontinhos, muitos detalhes, muitas direções para a gente prestar atenção. Mas não é uma coisa impossível, não. Então, se você está achando complicado, é porque
é praticar. Vai praticando que vai dar certo. Aqui, mesmo que seja um branquinho, vocês lembram que aqui foi o 387? Ele é mais cremezinho. E aqui é o branco com cinza. Então, aqui eu ainda continuo com o 1086. Até porque na foto de referência pode ver que ele tem um marronzinho de leve aqui. Ele perde a definição, né, da foto de como ele tá em zoom. Aí ficou tipo embaçadinho aqui, mas tá mais marrom. Esses pontinhos não são pontos muito compridos. Tem que ser uns pontinhos mais pequenininhos, porque não é um fio marronzinho que tá aqui, né? É só para ligar uma cor na outra, porque a pelagem começa a modificar quando entra em contato com a pele. Pronto, olha como é que ficou bem mais suave. Agora eu vou arrematar esse aqui. Faltou só um pedacinho, né? Tem só um pouquinho de linha, então eu já vou arrematar de uma vez. E vou voltar aqui com a 382. Só para dar uns pontinhos aqui, para não ficar de uma cor só. Não é muita coisa não, porque eu não quero que essa parte aqui fique muito escura, não. Aí uma dica é não ficar colocando, por exemplo, o pontinho na mesma direção. Se eu coloquei um aqui, aí faz um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, porque aí não fica muito aparente. Só mais um pequenininho aqui. Aí dá uma olhadinha para ver se tá bom. Acho que eu vou dar um aqui, ó, bem pequenininho, porque tem as partes aqui que tá um pouquinho mais escura. Acho que tá bom. Então a gente vai olhando, analisando e vendo se tá bom ou não. Acho que se eu colocar mais pontinhos vai acabar ficando muito chamativo. Então até aqui tá bom. Então antes de terminar aqui de preencher, repara que nessa parte aqui tem um brilho assim bem sutil, nessa parte aqui que é marrom, que é como se fosse a curvinha dele aqui, então tem um brilho aqui. Eu vou usar o 380, porque ele é pouca diferença do 382, é só para dar esse aspecto, como se fosse um leve brilho aqui. Então, já dei o nozinho aqui e eu vou começar aqui, ó. Vai ser só nessas beiradinhas mesmo, que é onde faz a curvatura da pele. Então, ela tem um leve brilho.
O 380, ele não é tão diferente assim do 382. Então, ele vai dar um brilho mais sutil. Então, repara que nessa parte aqui, o brilho ele vai acinzentando, mas nessa parte aqui é um brilho praticamente da mesma cor da pálpebra. Um último pontinho aqui, pronto. Agora eu vou voltar com o preto, vou pegar aquele aqui, que já tem um pedacinho dele aqui, né? E com o preto eu vou preencher essa parte aqui todinha, que ela tá bem pretinha. Mas eu vou ultrapassando aqui. Aqui eu vou fazer uma fina camadinha. E provavelmente aqui também eu vou fazer uma camada bem pequenininha para ressaltar esse contorno aqui. Então, vou começar aqui, ó. Que essa parte aqui, ela é mais pretinha. Com os pontos deitados para seguir o ponto que tava ali também. Porque se eu fizer ali reto, ele vai ficar muito diferente. Já fiz o nozinho aqui, vou continuar. Eu amo quando chega essa parte de colocar o preto em volta do olho, ou a cor, né, que o olho é, porque parece que ganha mais vida. Isso aqui eu acho que dá tanta diferença no realismo do bordado. Nessa parte aqui eu vou diminuir os pontos, porque é mais essa parte aqui de cima que ela é bem pretinha, mas quando vai chegando aqui embaixo, você percebe que essa parte em volta que é preta é uma camada menorzinha. Então eu vou fazer ele bem pequenininho. Aqui ficou um buraquinho, vou preencher esse buraquinho aqui. E aqui, os pontinhos mais discretos. Aqui vai deitando os pontos, né? Então ele começa a ficar um pontinho mais esticado.
Olha como é que o olhar já vai mudando. Vai dando mais vida pro olho. Então essa parte aqui, ela já tá pretinha, porque a gente tinha feito, né? Já tinha preenchido aquela partezinha. E agora eu vou pegar essa parte aqui de cima e fazer a mesma coisa, fazer alguns pontinhos aqui pra dar essa fundura, né? Tá tipo mais fundinho aqui. Sem tampar o brilhinho que a gente fez, então a gente não precisa entrar muito, não. Esse aqui é só para intensificar mesmo essa diferença entre o olho, que é como se fosse um buraquinho, né, que tivesse no olho. Último pontinho aqui. E aqui, ó, eu vou dar só mais um, porque eu achei que deu muita diferença aqui. Porque aqui, como era só um detalhinho, então eu não tava colocando o pontinho preenchido, não. Mas eu achei que aqui ficou faltando um pouquinho. Então, só para tampar mesmo essa parte, ficou parecendo uma falha. Eu vou guardar aqui o preto novamente. E essa parte aqui, ó, se eu colocar o preto, eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocar o preto, eu acho que vai ficar muito chamativo. Então, eu vou usar o 236 para poder fazer esses detalhes, que é esses fiozinhos que tem mais solto, eles são mais aleatórios aqui, então a gente vai fazer. E depois eu vejo aqui se precisa de alguma outra cor. Vou usar ele aqui, que já tá aqui. E vou puxar da cor aqui do marrom e vou fazer alguns pontinhos para cima. Ela pode ver que tá mais aleatório os pontos. Uma sobrancelha um pouquinho mais preta, né? Dependendo do caso, eu gosto de usar o da DMC, que é o 3799. Mas como eu vou usar só o da Anco aqui, então eu tô usando o 236. Então aqui eu vou fazer alguns pontinhos para ligar o marrom aqui no branco. Na verdade, no cinza claro, né? Aqui tem alguns fios que vai se mesclando entre fios mais escuros, então por isso que eu tô colocando um pouquinho do cinza aqui também, para dar essa sensação que esses pelos estão misturados. Tudo isso a gente vai olhando a foto de referência, então sempre que você for bordar algum projeto, coloque a foto de referência na sua frente, seja impressa, ou no celular, ou no computador, e vai olhando cada pedacinho, porque é ela que vai te orientar. É ela que você vai se guiar, vai ver qual cor precisa. Às vezes a gente escolhe uma determinada cor, mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo que outra cor vai ficar melhor. Então, vai tudo um teste. A gente vai bordando, mas o que vai mandar mesmo é a foto de referência. A gente tem que estar sempre de olho nela.
Aqui eu vou colocar alguns pontinhos aleatórios, mas tem alguns aqui que é mais contínuo, então eu vou coloquei no ponto partido e vou meio que esticar ele. Então dá a impressão que é um só. Porque se eu pegar e fazer um único ponto grande, ele vai ficar muito reto. Então eu vou deitando ele, mas aos pouquinhos, ó. Essa parte do meio mesmo tem uns fios mais escuros. Mas quando chega aqui, ó, ele começa a ficar uns fios mais clarinhos. Então depois a gente vai com outra cor ali também. Aqui é só para quebrar um pouquinho, porque o pelo ele começa a escurecer, né? Então tem alguns pontinhos mais escuros. Nessa parte aqui eu vou fazer só uns pontinhos menorzinhos. Soltou aqui. Eu vou deixar o 236 aqui na beiradinha, porque se precisar eu volto com ele. Então agora, só para não ficar muito chamativo, eu vou colocar alguns pontinhos aqui e vou usar o 235, porque aí ele é um intermediário aqui que a gente pode usar. Então eu vou aproveitar, vou colocar alguns pontinhos mais perto aqui, porque ele tá escuro e ele vai clareando. Então eu vou pôr aqui alguns pontinhos aleatórios. Bem aleatórios mesmo, não precisa cobrir nada não. Aqui é só para dar alguns detalhes. Esse aqui, eu vou ligar nesse aqui, mas é só porque na foto ali tem um fio que ele começa escuro e vai clareando. Mas assim, não é regra não, vai aleatório aqui. Não vai ser muitos, porque esse aqui são fios mais soltinhos ali da sobrancelha do pet. Percebe que quando a gente coloca aqui essa cor, deu até uma misturada aqui, uma mesclada, não ficou realçando tanto assim os fios mais escuros. Apesar de continuar escuros, a gente acaba mesclando, ficando mais natural. Então aqui eu vou, é como se eu estivesse apagando um pouquinho esses fios mais escuros. Nessa parte branquinha eu vou deixar alguns pontinhos também, porque pode ver que tem algumas partes mais acinzentadas, mas não vai ser muito não, senão vai ficar muito
muito destoante também. E por último agora, que eu tinha esquecido, eu vou voltar com o preto e eu vou dar uns pontinhos aqui no meio, naquela linha que a gente tinha falado, que é uma linha onde a pálpebra se encontra e ela tá um pouquinho mais escura do que o resto. Então, eu vou vir aqui, ó, na direção que ele tá vendo que é bem pequenininho? A marcação que a gente deixou, eu fiz os pontos até aqui, depois eu fiz os pontos até aqui. Nesse caso, eu deixei uma marcação aqui. Então, eu vou fazer uns pontinhos só nessa marcação. Bem pequenininho mesmo, que eu não quero que ele se transforme em outro tipo, não. Tô fazendo aqui, mas é bem pequenininho o pontinho, só para mostrar que essa parte aqui, ela tá mais funda. Então, ela tá mais sombreada. Porém, é um risco tão fininho que se a gente colocar pontos muito grandes, ele vai ficar desigual. Então, aqui eu tô colocando bem pequenininho. Então, mais ou menos até aqui, ó. Nesse caso aqui, como o fio ele tá pra cá, eu vou colocar pra cá junto com o fio. Então, aqui, ó, formou aquele caminho ali que tá mais escuro. Então, agora, se quiser terminar aqui nessa fase, dá pra terminar, já tá bom já. Mas, vamos melhorar? Vamos deixar ainda mais realista? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu troco agora, em vez de eu ficar olhando a foto onde tem aquele risco, eu vou olhar a foto onde não tem risco. Que aí eu vejo aonde que eu posso mesclar. Porque com a foto com risco, eu vejo direitinho aonde que tá as marcações. Mas sem o risco, eu posso ver até onde que eu posso mesclar. Então, por exemplo, aqui eu vou voltar com a 367, que é a que a gente tava, que é essa daqui, a begezinha. Então, como ele já tá aqui no cantinho, eu vou usar ele. E eu vou usar em alguns pontos, por exemplo, aqui. Eu vou passar aqui e fazer alguns pontos aleatórios. E pode ver que até aqui, assim, ela tem um degradê, né, aqui. Então, aqui eu vou colocar alguns pontinhos. Aqui também eu vou colocar aqui, vou afundar um pouquinho esse ponto. E nessa partezinha aqui também, entre essa cor. E aqui também eu vou colocar alguns pontinhos, que também é o 367, mas eu vou esticar um pouquinho esses pontinhos e talvez depois eu vou vir com a 387 nessa parte aqui para colocar como se fosse clareando aqui aos poucos. Então a gente vai mexendo aqui aos pouquinhos, então eu vou mostrando para vocês. Primeiro eu vou pegar a 367, que ela já tá aqui, vou puxar ela aqui, só que ela tem só um pedacinho, depois eu vou ter que pegar mais. Peguei aqui. E vou aproveitar e vou colocar aqui, ó. Eu vou meio que puxar aqui um pouquinho. E fazendo aqueles pontinhos que não é paralelo um ao outro. A gente vai fazendo uns pontinhos mais aleatórios para ele ficar mais natural. A ilusão de ótica que dá é que é como se eu tivesse colocado outra cor aqui intermediária, mas não, é as duas cores, né, 387 e 367, porém como tem uns pontinhos e outros pontinhos, elas meio que se misturam. Então aqui eu não vou precisar fazer muitos pontos não, é só o suficiente aqui para essa transição ficar um pouquinho mais suave. Mais um pouquinho aqui. Vou arrematar aqui, porque já tá bem curtinho. Vou tentar só fazer mais um aqui. Vamos ver se dá. Pronto, que já não tem mais
parte aqui não. Quando fica muito curtinha assim, tem hora que eu pego e coloco ela do lado contrário. Porque aí dá pra mim passar aqui e eu consigo ir puxando do outro lado. Porque quando eu viro a agulha, às vezes acaba saindo da agulha. Então, eu vou cortar aqui. Vou aproveitar que a 387 tá aqui, em vez de cortar o outro lá. E eu vou usar ela para mesclar onde precisa também. Então, nesse caso, eu vou aproveitar para mesclar aqui, ó. Entre essa cor e a de cima, porque aqui é o branco e aqui é o 367. Então, eu tô usando a 387, colocar aqui para vocês lembrarem, que é aquela creme bem clarinha, que vai fazer essa transição mais suave. Então, não vai ficar essa marcação, por exemplo. Eu vou colocar alguns pontinhos aqui entre um e outro, e depois eu vou puxar um pouquinho esses pontos lá pra cima. Vou colocar uns aqui dentro também. E desse aqui, ó, eu vou colocar uns por cima, porque pode ver que esse cabelinho aqui, ele também passa por cima desse aqui. Então, eu vou mesclar aqui um pouquinho. Não é muita coisa não, é só um pouquinho. Tá, até aqui tá bom. Vou aqui arrematar. Tá vendo como a mudança ela é bem sutil, mas ela ajuda muito a manter esse realismo dele. Agora eu vou usar a 397, vou dar uns pontinhos aqui também, porque apesar dela ser quase branca, ela é um cinza bem clarinho, vai dar uma diferença também na hora de mesclar aqui. Vou pegar aqui mais ou menos no meio e vou ir subindo aqui, porque pode ver que tem um leve acinzentado aqui em alguns fios. E quando a gente sabe qual que é a hora de parar, porque quanto mais a gente vê, mais a gente vai achando coisinhas para acrescentar. Então, sinceramente, assim, não tem muito quando que você vai parar. Eu acho que quando você olha de longe, porque quando você olha de perto, você começa a ver muitos detalhes. Então, eu mesmo, como se fosse um joguinho ali de 7 anos, você vai procurando, procurando e vai achando cada vez mais coisas para fazer. Mas quando você olha de uma certa distância e ele tá como um desenho inteiro, que você vê assim que não tá muito chamativo uma parte ou outra, então eu acho que é uma hora assim boa para parar. Então nesse caso aqui, olhando a foto de referência, a pelagem dele parece que já tá boa.
Eu acho que até essa daqui não vai precisar de pôr mais fios, não. Porque aqui eu coloquei o 387, então deu uma mesclada. Então agora provavelmente eu vou fazer alguns pontinhos desse mais escuro, porque ele tem alguns fios que são mais longos mesmo. Então aqui eu só tô colocando um pouquinho do 397, que é o cinza clarinho, só para aumentar um pouquinho essa transição aqui. Então pronto. Então vou pegar de novo a 236, a 236, e eu vou dar uma esticada aqui em alguns pontos, porque a sobrancelha dele tem uns fiozinhos mais compridos mesmo. Dependendo do pet, eu gosto de usar até mesmo linha de costura, porque ela é bem fininha, então tem alguns detalhes que eu uso a linha de costura. Vou fazer aqui alguns fiozinhos maiores, por causa da foto. E sempre coloque aqui, ó, dentro do pontinho, para dar uma continuidade. Porque se a gente for fazer, né, diferente, se a gente for fazer, né, fora dele, ele não vai dar essa continuidade. Então, eu vou fazer só mais um pontinho aqui. Porque senão vai ficar muito chamativo. Então, assim, quanto mais a gente olha, mais a gente vai querer acrescentar detalhes. Aqui eu já acho que já está bom já. Já está bem parecido ali com a foto de referência. E para não complicar muito também a aula de hoje, né? Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar essas linhas aqui, todas, né? A que tá aqui também na agulha, e vamos arrematar. Então, eu vou virar aqui e vou arrematar todas as linhas. Igual a gente fez lá no olho, né? Então, eu passo todas as linhas aqui. E depois eu corto todas de uma vez. Para facilitar de arrematar, eu sempre corto a ponta, porque como pode ver, a ponta fica desfiada, então eu sempre dou uma cortadinha para ela ficar mais reta. Quando acontece da linha tá totalmente enterrada aqui embaixo, nesse caso eu nem arremato não, porque ela já tá praticamente arrematada. Então eu vou lá no cantinho e corto ela, porque ela já está por baixo das outras linhas. Então aqui eu vou ir cortando aqui com cuidado para não cortar o próprio bordado, né? Prontinho. E assim ficou o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a dúvida de vocês. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Realmente, se vocês fizerem esse exercício, me marca lá no Instagram, @bordopet, que eu vou ficar muito feliz de ver o projeto de vocês. Se tiver alguma dificuldade, pode comentar aqui nos comentários que eu vou tirar na dúvida de vocês. Essa aula foi muito importante para a gente ver a direção do pelo, os detalhes também. Então, mesmo quando a gente finaliza o bordado, no final ainda sempre tem mais algum pontinho ali para a gente acrescentar. Caso vocês façam um bordado pessoal de vocês, do seu pet, de um amigo, por exemplo, tenha atenção disso. Então, coloque várias cores, mesclem essas cores e, se precisar, coloque mais cores. Então, coloque uma cor entre um e outro para ficar aí mais suave as transições aí de cores. Se você curtiu aí e gostou de fazer esse projeto, eu tenho um curso completo que é do Pet Realista, que é desse gatinho siamês aqui, que nele eu já ensino do início ao fim do bordado. Então, como que faz, por exemplo,
a separação de cores ali, o risco, o mapeamento, como que escolhe as cores também. Dentro do curso ele tem um e-book lá que é o guia de cores, então como que você escolhe tanto as cores do seu próprio projeto, se você fizer um gato, um cachorro de outras pessoas, por exemplo, ou encomendas, né? Como que você escolhe essas cores e também com paleta já pronta de alguns pets que eu já fiz, de alguns exemplos também de pets, se ele é marrom, se ele é bege, se ele é preto ou branco, então tem algumas paletas lá já prontas lá que você pode se inspirar também, que facilita muito o trabalho. Então, desde o comecinho lá de escolher as cores, até como que passa também esse risco para o tecido, como que começa ali o bordado, como que finaliza o bordado também. E também técnicas de venda, caso você queira fazer isso como seu próprio negócio. Então tem o curso completo, vai estar na promoção da Black Friday de 50% de desconto, nunca dei esse desconto antes. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados aqui do YouTube, caso você queira conhecer melhor o curso. E essa promoção vai até dia 6 de dezembro. Porque eu sei ali que muitos cartões acabam virando ou recebendo no começo do mês, então eu vou deixar essa promoção até dia 6 de dezembro. Depois dessa data, o valor volta ao normal. Provavelmente eu vou até fechar o carrinho, porque eu pretendo trazer atualizações aí para o curso, então provavelmente ele vai voltar com o preço ajustado. Então, eu ainda vou ver aí como que ele vai ficar, quanto de conteúdo que eu vou acrescentar. Ainda estou analisando aí também, porque eu também trabalho com encomendas, então eu tenho que dividir o tempo aí entre as encomendas e o curso. Então, esse é um convite para você conhecer essa técnica. Pode fazer esse exercício também, tá aqui disponível no YouTube de graça. E se você quiser aprimorar cada vez mais, tem o curso de Pet Realismo aí. Espero que tenha gostado e se caso quiser entrar no curso, será muito bem-vinda.